Declaro aberta a sessão plenária do dia 2 de agosto de 2018 do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, cumprimentando os eminentes magistrados, outra representante do Ministério Público, senhores advogados, servidores, as nossas auxiliares e a todos presentes. E, de início, submeto, desde logo, a ata à aprovação ou alguma observação da sessão passada. Aprovada? Aprovada a ata. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria, peço a palavra. Eu compareço a esse pleno, a esse tribunal pleno, exatamente para agradecer as manifestações, tanto que foram realizadas no órgão especial, quanto as que foram realizadas, a que foi realizada aqui no Tribunal Pleno. E eu realmente tive um compromisso por ocasião desse pleno de junho e não tive como comparecer a ele. Então, eu me senti no dever de comparecer a esse pleno hoje, mesmo estando de férias, para agradecer, para despedir dos colegas, tendo em vista a minha aposentadoria já com ato publicado. Eu queria agradecer, senhor presidente, as manifestações que foram realizadas no órgão especial pelos colegas Fernando Rios Neto, Emerson José Alves Lage, Luiz Otávio Liares Renault e a manifestação feita nesse tribunal pleno pelo nosso decano, desembargador Márcio Ribeiro do Vale, e cujas palavras, senhor presidente, pela forma elevada delas, pela nobreza delas, eu digo para Vossa Excelência que eu não me julgo merecedor delas, mas quero agradecer a Vossa Excelência a manifestação, que muito me comoveu e todo momento, já li mais de uma vez, me deixa comovido. Mais uma vez eu agradeço a Vossa Excelência a elegância, a amizade e o coleguismo na manifestação. Senhor presidente, o meu ato saiu publicado no Diário Oficial de 24 de julho e foi assinado pela ministra do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, que estava no exercício da presidência. E os efeitos da aposentadoria, eles acontecem a partir de 9 de agosto, E, coincidentemente, eu completei, junto com outros colegas aqui, 31 anos de magistratura, exatamente em 31 de julho. Os colegas César Machado, Fernando Viegas Peixoto, Emerson José Alves Lage e Jales Valadão Cardoso, a minha turma de concurso. Então, eu completei na terça-feira, 31 de julho, 31 anos de magistratura e agora, então, esse ato de concessão da aposentadoria com efeitos a partir de 9 de agosto. Então, esse, senhor presidente, é o último pleno do qual eu participo. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, com a licença de Vossa Excelência, com a licença dos colegas, de fazer uma pequena manifestação, uma página e meia, não vai atrasar os trabalhos, é só para registrar aqui meus agradecimentos e minha despedida desse tribunal. Eu gostaria, e aí não é nem querer, mas é um dever, lançar a primeira palavra de agradecimento a Deus por ter permitido me tornar magistrado com a difícil e nobre tarefa de julgar os homens. Nesse passo, cabe lembrar as palavras de Valéry ao dizer que o justo é uma espécie de ideal do homem que Deus construiu para si. Em segundo lugar, senhor presidente, eu não poderia deixar de mencionar o apoio e o amor da minha família. E aqui eu peço licença para fazer referência a todos os meus familiares próximos, a minha esposa, Eliana, meus filhos, Luiz Guilherme e Ana Beatriz, minha netinha, Maria Luísa, meu genro, Dero, e minha nora, Cíntia. A eles, senhor presidente, eu agradeço porque sempre me acompanharam e sempre me incentivaram nessa trajetória na magistratura. Registro também a honra de compor a Justiça do Trabalho, este bravo segmento de justiça, fustigada por tantos inimigos, mas que sempre cumpriu com seu papel institucional. E aqui eu abro um parênteses também, senhor presidente, para dizer que eu sempre me senti muito honrado de ser desembargador do trabalho, de ser juiz do trabalho.
Nunca me interessei em ser desembargador federal do trabalho ou juiz federal do trabalho, porque eu acho que julgar as questões trabalhistas é extremamente edificante, pelo que o trabalho representa para o homem, para a dignidade do ser humano. Então, sempre quis me colocar como desembargador do trabalho, e com muita honra, com muito orgulho, né? A esse tribunal, o qual tenho orgulho de pertencer, reconhecido como um dos melhores do Brasil, se não o melhor, sou muito grato pelo tanto que aprendi e pelas amizades que fiz ao longo desse período. Aos colegas, desembargadores e desembargadoras, que me deram a alegria e a honra do convívio e com os quais amadureci na tarefa de julgar, o meu muito obrigado. Aos colegas juízes, os quais têm um papel fundamental de nos renovar no espírito e nas ideias, meu forte abraço. E eu imaginei que aqui estaria o presidente da Matra. Esse forte abraço seria na pessoa do presidente da Matra, mas ele não estando presente. O presidente está presente. Então, na pessoa, eu não estou vendo aqui, na pessoa do presidente da Matra, eu gostaria de mandar um forte abraço aos juízes e com esse registro. Aos servidores, os quais sempre me surpreenderam pela sua elevada qualificação. Eu só tenho a agradecer. Em especial, senhor presidente, os servidores do meu gabinete, é a minha segunda casa, em que cultivamos sempre uma amizade fraternal. Eu devo reconhecer, senhor presidente, que nessa minha trajetória eu tive muito mais do que mereci, né, na condição de magistrado trabalhista, no trabalho nas várias juntas de conciliação e julgamento, tive intensa vida associativa, ascendi ao tribunal, fui convocado para a TST, ocupei os honrosos cargos de vice-corregedor e segundo vice-presidente desse tribunal. Saio, senhor presidente, então, e já caminhando para o encerramento, saio desse tribunal triste pela perda da convivência diária e rica com todos vocês, mas feliz pela sensação de ter cumprido o dever nessa etapa de minha vida. Eu cito Bertrand Russell para finalizar. Uma vez satisfeitas as necessidades vitais, a felicidade profunda depende, para a maioria dos homens, de duas coisas: de seu trabalho e das suas relações com os outros. Muito obrigado. Poderia deixar de me manifestar brevemente, tendo em vista que eu não estive presente no pleno anterior, eu estava de férias, e eu gostaria, diante da presença hoje do desembargador Ronan e de sua manifestação, eu gostaria de falar umas breves palavras e eu gostaria de ressaltar aquilo que nós todos sabemos, senhor presidente, a pessoa humana especial e o magistrado exemplar, que é o desembargador Luiz Ronan Neves Cury. E eu gostaria ainda de realçar o amigo excepcional que eu angariei ao longo dessa nossa convivência, desse tempo todo, e que se estreitou mais no nosso convívio aqui no tribunal. E eu cumprimento o desembargador Ronan com todas as loas pelo exercício profissional paradigmático e que deixa uma lacuna que eu entendo que jamais será preenchida. E agradeço muito a ele pelo tempo que nos permitiu a excepcional convivência. Muito obrigada, sucesso, felicidade nessa nova etapa de sua vida. Ilustre representante do Ministério Público, pede a palavra. Também não poderia deixar de mencionar e fazer esse registro, querido Ronan. Vossa Excelência aposenta-se deste tribunal após uma carreira notável, brilhante, honrada e com demonstração expressa e diuturna de sua competência, elegância, simpatia, amizade, bom trato, e que todos nós do Ministério Público sempre, porque isso sempre foi dito
nas nossas casas do Ministério Público, que era típico da sua sensibilidade, da sua pessoa. Então, o que eu desejo, em nome do Ministério Público, é que seja imensamente feliz nessa nova jornada, esse desapego demonstrado por essa aposentadoria, a gente acabou de conversar sobre isso, mostra esse grau elevado mesmo que o senhor tem. Então, o que eu desejo do fundo do coração é isso, seja muito feliz. Senhor presidente, pela ordem, Pois não. se me permite. Pois não. Me desculpe, senhor presidente, não sei se alguém já terá, algum colega manifestado por ocasião das sessões anteriores em que a homenagem à sua excelência, desembargador Luiz Ronan, foi prestada, mas eu não poderia ficar em silêncio agora. De um lado, e o digo em nome pessoal, em nome da Associação Mineira de Advogados Trabalhistas, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, mas, de um lado, ficamos nós, advogados trabalhistas, lamentando perder a convivência, perder o contato, perder a certeza de que sempre foi um desembargador preparado, sereno, ponderado, é daqueles em que nos faz sair vencido do julgamento, mas convencido para a advocacia, essa é a perda. De outro lado, no entanto, é o momento merecido de Sua Excelência, depois de uma carreira tão brilhante, buscar aí o descanso. Então, a nossa adesão a estas manifestações que já foram prestadas. Muito obrigado. Senhor presidente. Pois não, doutor Ricardo. Senhor presidente, eu também estava ausente na última sessão do Pleno e não poderia deixar ou de me omitir nesta homenagem ao querido desembargador Luiz Ronan Neves Cury. Eu conheço, pessoa que eu conheço, desde os tempos em que ele era um dos mais brilhantes advogados da rede ferroviária federal. Posteriormente, para a felicidade da Justiça do Trabalho, mudou de profissão e passou a exercer a magistratura com o brilhantismo que nós conhecemos de perto. Eu posso dizer com muita tranquilidade, e não é porque ele está presente, que o doutor Ronan, além de uma unanimidade entre a magistratura, entre os advogados, é uma singularidade. E por que é uma singularidade? É uma singularidade porque ele reúne 3 qualidades singulares. Ele pensa bem com a cabeça, ele sente bem com o coração e ele age bem com seus pés, por onde caminha, e com suas mãos. É um magistrado exemplar que eu tive o prazer de conviver com ele na 2ª vice-presidência e posso testemunhar a dedicação, o denodo e o empenho na valorização da justiça do trabalho e o profissionalismo que ele dedicou a essa justiça, merecendo de nós toda a reverência, e é com muita alegria por vê-lo ingressar nessa nova fase, mas, por outro lado, com um sentimento de perda que eu me manifesto neste pleno do fundo do meu coração. Senhor presidente, pela ordem também, depois do desembargador Sebastião. Senhor presidente, eu me senti muito bem representado pela manifestação do Dr. Márcio Ribeiro do Vale, que também homenageou o nosso colega Luiz Ronan, mas eu queria fazer só um adendo especial em razão de ter convivido longamente com o Dr. Luiz Ronan na 2ª turma, nas nossas deliciosas manhãs de terças-feiras, que nós estávamos aqui sempre partilhando das decisões e falávamos sempre que era um dia na semana de alegria de estar julgando, problemas desafiadores, divergências muitas vezes, mas sempre uma convergência da convivência harmoniosa, fraterna, e sempre tive orgulho de estar na sessão junto com o Dr. Luiz Ronan,
porque ele demonstrava o magistrado que é, comprometido, conhecedor do processo. Era uma tranquilidade participar como votante nos processos que ele atuava como relator, pelo conhecimento que demonstrava, pela seriedade que conduzia, valorizando sempre a cadeira de magistrado que ele ocupou. Eu sei que é um dia de emoções contraditórias e fico imaginando, todos nós vamos chegar nesse um dia, esse momento, as emoções que certamente sentiremos. Mas o doutor Ronan pode ter uma certeza que a lembrança que vai ficar dele aqui será sempre de um magistrado, de uma pessoa de bem, comprometido e que honrou e valorizou a toga que vestiu. E espero, tanto quanto magistrado, presidente da AMATRA, nos cargos diretivos, na atuação em Brasília, no TST. Então, para nós, é um orgulho participar mais de perto, como eu participei na segunda turma, com a atuação do doutor Luiz Ronan. Espero que o doutor Ronan Cury continue atuando aqui no tribunal, pelo menos como amigo escuro, quando for possível. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, as manifestações que me antecederam, a manifestação anterior do pleno, que eu estava aqui, não do pleno anterior, onde não estava, mas do outro, o desembargador Márcio Ribeiro do Vale falou em nome de nós todos. Todos que falaram até então já pontificaram, né, a figura do Ronan como juiz, não é, como pessoa humana, e não tenho mais o que dizer a respeito disso. Eu fico muito à vontade para falar do Ronan, porque ele sabe, nós somos amigos pessoais, nossas famílias são amigas, se tornaram amigos, viajamos juntos, né, tivemos horas de lazer, de passeio, de viagem junto com família. Então, o Ronan é uma pessoa muito próxima a mim. Mas eu quero só dar um depoimento acerca do Ronan, dirigente associativo. Eu tive a honra de suceder o Ronan na Matra, e viajamos para Brasília, nem se fala, né? A gente estava lá praticamente toda semana. E nos bons tempos do associativismo, nós tínhamos bandeiras que poucas pessoas, é bom que fique claro, ousavam empunhar essas bandeiras e tinham coragem de empunhar essas bandeiras. Nós enfrentamos situação, muitas pessoas mais antigas aqui sabem disso, nós enfrentamos situações complicadas, né? Sofremos ameaça, né? Enfim, todos sabem, né? Enfrentamos, lutamos a não mais poder pela extinção da representação classista, e dizíamos à época, a representação classista tinha cumprido um papel histórico importante, mas não fazia mais sentido, ela se perdeu em desvios os mais diversos. Lutamos contra o nepotismo, né? Lutamos abertamente, de peito aberto, né? Por isso fomos discriminados aqui no tribunal, a ponto de, o Ronan sabe disso, é bom relembrar isso, nós tivemos uma presidência do tribunal que não nos recebeu nenhuma vez durante 2 anos, exatamente em razão das posições que nós assumimos, de peito aberto, né, sem se importar com carreira, né, enfim, o Ronan é essa pessoa corajosa, desprendida, viajamos, trabalhamos muito juntos no associativismo, então é esse depoimento que eu queria dar a respeito do Ronan. Mas, além de tudo, do Ronan pessoa, figura humana, do Ronan juiz, honrado, sério, competente, o Ronan é um sujeito destemido, bravo, enfim, nós vivemos um período realmente difícil, né? Mas enfrentamos juntos, o Ronan e outros colegas valorosos, mas eu me lembro que eu era a companhia mais constante do Ronan nas viagens. Eu me lembro que na véspera da votação da emenda, que acabou com a representação classista, eu com o Ronan passamos uma semana em Brasília, mas 11 horas, meia-noite, a gente estava dentro da Câmara do Senado, visitando deputado por deputado, nós dois. Lembra, Ronan? Meia-noite, 1h, a gente nos corredores da Câmara. Então, é esse depoimento que eu queria dar acerca do Ronan. Um homem corajoso, além de tudo, um homem desprendido e corajoso. Lamento que ele tenha tomado essa decisão, né? Poderia conviver mais tempo com a gente, mas é isso.
Pois não, desembargador. Eu não sabia que hoje seria o último dia do professor Ronan, mas eu gostaria de registrar que o professor Ronan deixará saudades. Ele, para mim, Vossa Excelência, para mim, é um exemplo de magistrado, um homem íntegro, um verdadeiro estudioso do direito do trabalho e um profissional exemplar. E, acima disso tudo, é um grande amigo. Então, registro aqui meu agradecimento, professor Ronan, pela oportunidade de conviver com Vossa Excelência esse tempo todo, e sorte minha que terei o privilégio de continuar convivendo com Vossa Excelência na vida acadêmica, ainda bem, e eu lamento essa ausência do senhor aqui, mas fico feliz também, porque assim o senhor poderá se dedicar mais à vida acadêmica, que é tão prazerosa para o senhor e tão boa para todos nós também. Então, muito obrigada por tudo. Bem. Presidente, eu queria... Desculpa, o doutor Zé Murilo aqui, daqui a pouco ele me puxa a orelha aqui. Não, estou ouvindo. Ele é mais antigo, né? Ele é mais antigo. Ele é mais antigo e tem esse direito, né? Senhor presidente, eu queria muito... eu já tinha feito referência na SDI e queria deixar registrado o meu também agradecimento aos advogados, né? E hoje, por felicidade minha, a manifestação é do Dr. Lélcio Leonardo, quem eu gosto muito e que nós já tivemos a oportunidade de conviver em outras situações, participando de debates, palestras, etc. Então, meu agradecimento aos advogados, né, é um aprendizado que é constante também com eles. Os advogados também nos renovam, eles têm esse papel fundamental, e principalmente quando os advogados cumprem aquela que é a função deles, que tem a previsão constitucional do artigo 133, que é participar, atuar na administração da justiça. Então, cada vez mais eles são convocados a isso e cada vez mais eles respondem de forma positiva a essa convocação. Então, quero deixar aqui registrada a minha alegria, satisfação, meu agradecimento aos advogados, com quem eu sempre tive um excelente convívio, com quem eu sempre tive a oportunidade de tratar da forma mais elevada possível e dizer que, para mim, realmente é um agradecimento que eu quero deixar aqui registrado, que em toda a formação, né, a formação de todos nós, que ela é forjada no estudo, mas ela é forjada na experiência, os advogados têm um papel fundamental. Então, quero agradecer aos advogados e queria também, senhor presidente, sem me alongar mais, dizer que uma coisa que eu sinto muito importante aqui, quando eu vejo todos os colegas, né, na medida que eu vejo cada um de vocês, à medida que eu tenho a oportunidade de... né, agora estou fazendo questão de olhar para cada um deles, é que eu sempre tive uma história com cada um, e uma boa história. O doutor João Bosco, agora, desembargador, lembrou da nossa convivência no período associativo, em que a luta foi muito grande e que nós enfrentamos aí empunhamos algumas bandeiras, por exemplo, diretor de secretaria. Né? Primeira vez que se falou no diretor de secretaria, sendo indicado pelo juiz, foi uma reunião nossa no Conselho de Representantes. Talvez isso tenha acontecido em 95, mais ou menos há mais de 20 anos. Foi a primeira semente em relação ao diretor de secretaria, o que é de fundamental importância, porque democratiza a relação interna no judiciário, valoriza o servidor. Então, é muito importante. Foram questões, foram lutas, foram experiências vivenciadas e que, para mim, eu poderia aqui falar de cada um, meu preclaro decano, que, de tudo que ele falou, o que eu mais gostei foi quando ele falou de mim como amigo. Eu sei que nós somos amigos, mas isso, para mim, foi da maior importância. O nosso decano, um belo dia, eu estava na oitava junta de conciliação e julgamento, ele era corregedor, eu recebi um telefonema, o corregedor quer falar com o senhor. E eu presidi na audiência. Falei, meu Deus do céu, que bobagem que eu fiz. Aí comecei a pensar nas bobagens todas até chegar para atender o telefone. Ainda mais um corregedor bravo, que todo mundo sabe que é. Mas aí, quando eu peguei o telefone, ele falou comigo assim, doutor Ronan, Ronan, olha, vai ter a votação no pleno amanhã, uma lista, você não trabalhou, mas provavelmente você vai ter um voto só,
e vai ser o meu voto. Quer dizer, se um desembargador me ligasse para falar que votaria em mim nessa circunstância, isso já me deixaria extremamente envaidecido. Agora, um desembargador como Márcio Ribeiro do Vale, aí não tem como retratar a alegria, né, a satisfação. E eu falei assim, bom, esse voto, para mim, vale mais do que se eu tivesse entrado em lista. Então, essa é uma história que eu tenho com ele. E aí, por diante, o doutor Ricardo, que é nossa convivência na segunda vice, eu não vou ficar contando todas as histórias aqui, não, senão o pleno não acaba, né? Mas a nossa convivência na segunda vice, que foi uma coisa muito boa, né? De muita fraternidade, muita amizade, tentando cada um colaborar com o outro. Então, foi uma experiência muito rica, e essa experiência que ele falou já vem desde os tempos de rede ferroviária federal, desde os tempos de primeira instância, desde os tempos de presidência, depois aqui no tribunal. Então, assim, cada um com uma história, assim como o meu Amicus Sebastião, né? Tem o Amicus Cury e o Amicus Sebastião, né? Então, com o Amicus Sebastião, eu posso só dizer, senhor presidente, que é uma pessoa que sempre me incentivou. E o Sebastião tem uma história também, uma história importante. Quando eu estava quase que jubilando no mestrado, eu tinha entrado no mestrado em 82, em 2002 eu ainda não tinha feito a minha dissertação de mestrado, nem feito o depósito dela, não sei se Vossa Excelência vai lembrar disso. Nós estávamos aqui, e o Sebastião tem essa grande virtude de querer ajudar todo mundo. Ele virou para mim e falou assim, não, faz porque você vai uma hora necessitar dela. E não deu outra coisa. Se hoje eu tenho uma vida acadêmica, vamos dizer assim, razoável, eu devo muito a esse mestrado, a ter feito esse mestrado. E, é claro, eu não vou falar de todos, mas eu queria me referir também à minha querida colega, doutora Denise, que eu falei com ela que nós somos irmãos institucionais, vamos dizer assim, né? Parceiros institucionais, né? Em tudo que a gente vivenciou aqui no tribunal. Até de aniversário. Até de aniversário, né? Os 2 de 11 de maio. Então, é muita alegria ouvir o que ela disse, é uma felicidade muito grande a convivência com ela. E aí, teria todos aqui, eu queria deixar bem claro que com todos aqui, eu tenho uma história, uma vivência altamente positiva, que vai me fazer lembrar de cada um com muito carinho, com muita amizade, com muita ternura. E então, senhor presidente, eu queria deixar isso registrado. E eu, assim, só para finalizar, estou parecendo aquela despedida que nunca acaba, né? Mas é porque eu me senti realmente na obrigação de vir aqui ao tribunal para fazer essa despedida, para fazer esse agradecimento. Eu acho que eu não me sentiria bem. É alguma coisa que começou a crescer, vamos dizer assim, dentro de mim, dessa necessidade de estar aqui hoje, de agradecer, de fazer os registros, de despedir dos colegas. Então, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Senhor presidente, Pois não. Uma rápida palavra de agradecimento ao doutor Luiz Ronan. Tenho a honra de representar aqui os colegas associados da Matra 3, da nossa Matra 3. O doutor João Bosco mencionou a atividade associativa, que todos nós sabemos que é uma atividade meio e não de resultado, mas estamos colhendo frutos ainda do trabalho passado dos ex-dirigentes associativos, que muitos deles hoje, né, já no tribunal. E sabemos que o momento de despedida no plano profissional acaba sendo um momento também de reencontros, né? Reencontros, talvez consigo próprio, em relação a dimensões que ficaram esquecidas, que ficaram armazenadas em stand-by, e de novos encontros com novos desafios. Então, doutor Luiz Ronan, suponho que a Matra 3 terá a oportunidade de prestar uma homenagem ao senhor, até como ex-presidente da associação, mas deixar um agradecimento por tudo que foi que o senhor construiu, né, no tribunal e na nossa associação. Como dizia meu pai, né, não precisamos olhar para o passado, precisamos, na verdade, ter os passos firmes para que as pegadas sejam fortes. O tempo encarregará efetivamente de demonstrar aquilo que foi a sua história de vida. E do que eu posso dizer aqui, a sua história de vida profissional até então é
é um exemplo para todos nós. Tivemos, quando o senhor, em atuação na corregedoria, tivemos alguns posicionamentos divergentes, mas sempre de forma absolutamente respeitosa, e sabemos sempre dos bons propósitos que pautaram a atuação do senhor. Então, desejamos, todos nós, representando aqui os colegas associados da Mata 3, muito êxito na próxima empreitada aí. Muito obrigado, viu? Obrigado, presidente. Senhor presidente, a última questão, desculpa, eu acho que hoje eu tenho direito, atrasar um pouquinho, mas é só para, além de agradecer o doutor Flânio, presidente da Mata, eu queria também agradecer a desembargadora Paula, que também tem histórias com ela de parceria em publicações e que isso sempre foi muito positivo na nossa convivência. Então, agradecer as palavras dela e, graças a Deus, nós vamos continuar, ainda bem, vamos continuar a nossa convivência na faculdade, e isso para mim é muito bom. Aliás, eu quero continuar a convivência com todos, só formalmente é que nós vamos ter uma interrupção. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, só um segundinho. Eu estou ouvindo o hino aqui e tal, o desembargador Ronan falando da convivência com todos e tal. Eu tenho quase 30 anos que eu conheço também, tive várias frentes de atuação, advogado, Ministério Público, magistratura, mas a pessoa que eu admiro, eu já disse para ele, ele sabe muito bem disso, quanto que eu admiro e respeito e tal. Mas eu gostaria só de fazer a seguinte pergunta. Depois de tantos apelos, tantos elogios, será que o desembargador Ronan não quer rever esse entendimento, esse posicionamento dele? Foi publicado, é o jurídico perfeito, não tem jeito. Obrigado, muito obrigado. Está igual ao sogro, já falei. Ele está sugerindo a sua desaposentação. Esse arrependimento de casa. Excelentíssimo presidente. Só um minutinho, desembargador Ronan. Vossa Excelência é merecedor, eu não vou falar muito, Vossa Excelência é merecedor de tudo que foi dito e muito mais. Vossa Excelência tem a certeza disso, que também é o meu sentimento a respeito. E muito mais. Desembargadora Ana pediu a palavra. Pois não. Reiterar todas as homenagens ao doutor Ronan, um grande amigo, mas também aproveitar a oportunidade e registrar a aposentadoria da nossa colega Wanda de Fátima Quintão Jacob, publicado ontem, aposentadoria por tempo de serviço. A Wanda, uma estimada colega, muito dedicada ao trabalho e uma pessoa que teve um período longo de convivência com uma dedicação muito grande à solução dos conflitos trabalhistas. Então, desejar a ela muitas felicidades nessa nova etapa da vida. Pois não, nós vamos registrar e vamos enviar o ofício. Bom, terminadas as manifestações, podemos dar início ao... Podemos? Por favor, doutora Thelma. Item 2 da pauta judiciária de processos eletrônicos, agravo regimental 10.209, 87/2016, relator, excelentíssimo desembargador Rodrigo Ribeiro Bueno, agravante Alma Viva do Brasil Telemarketing Informática S.A., impedido, excelentíssimo desembargador Ricardo Antônio Moalen. Eu vou pedir vênia para fazer uma manifestação antes de conceder a palavra ao desembargador Rodrigo. Onde ele está? Pode ir lá. E o desembargador, eu estou entendendo, aliás, eu coloquei no PJE, na mesma linha da desembargadora Denise Alves Horta, que é uma questão de ordem. Eu disse aqui, não sei se todos devem se lembrar, que na sessão plenária de 15 de março de 2018, foi admitido o processamento de IRDR sobre o tema, determinando-se a suspensão de todos os processos que tratem da matéria. Eu até tive o cuidado de imprimir a parte da ata, a parte dispositiva da ata, em que se aprovou o processamento desse incidente
e a determinação da suspensão de todos os processos que tratem da mesma matéria até julgamento final do incidente que tramitem neste Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e que se encontrem em fase recursal ou sejam de competência originária do tribunal. Eu levanto essa questão de ordem porque eu não sei se seria cabível, havendo determinação do Pleno em 15 de março, na mesma linha da desembargadora Denise, eu acho que é uma questão de ordem. Podemos votar? Não, ele tem que suspender. Eu vou pedir, Vênia, para submeter, evidentemente, submeter ao agrégio para plenário se nós devemos ou não votar esta matéria. É claro, eu vou... Aliás, antes disso, eu gostaria... Desembargador Rodrigo, Vossa Excelência quer se manifestar? Eu concordo com essa suspensão. Realmente eu fiquei na dúvida e não consegui, talvez ainda começando, maiores informações para nesse sentido de suspensão do processo, mas eu, verificando a manifestação de Vossa Excelência, eu concordo com ela. Eu pergunto, então, se o egrégio pleno determina o sobrestamento. Eu não concordo. E assim se decide. Eu fico vencida, Excelência. Eu também gostaria de ficar vencido, senhor presidente. Eu não vejo divergências, os posicionamentos foram todos uniformes no tribunal. Nós tínhamos votos vencidos, mas todos no mesmo sentido. Vamos uniformizar o quê? Esse é o sentido. Mas isso já está em andamento. Pois é, mas tudo bem. Eu gostaria de ficar vencido. Vossa Excelência fica vencido. Vai tumultuar muitos gabinetes. Senhor presidente, eu também, viu? Eu não estava nessa sessão plenária, eu não me manifestei sobre a recepção desse RDR. Mas eu também não vejo nenhuma razão para esse incidente, até porque eu vou mais além, não cabe em si. Isso é uma questão regimental e processual apenas. Não é demanda repetitiva, com todo respeito. Então, eu tivesse aqui, eu teria votado contrariamente à admissibilidade por essa razão. Então, não vejo sentido suspender. Pois não. Desembargadora Cristiana também, né? Já foi aceito, eu fico vencida. Isso vai tumultuar os gabinetes. Esse processo já foram todos admitidos. Eu não vejo por que sobrestar. Vai só tumultuando e acumulando e deixando para depois. Não vejo nenhum sentido nisso. Pois não. Então, eu proclamo já foi julgado, que o egrégio tribunal determinou o sobrestamento em razão... Modifica o regimento. Retirado de pauta exatamente. Determinar o sobrestamento na forma já decidida pelo egrégio plenário em 15 de 3 de 2018. Senhor presidente, também gostaria de ficar vencido. Vencidos os eminentes desembargadores Márcio Ribeiro do Vale, João Bosco, Maria Estela e Cristiana Valadares Fenelon. E assim se decide. Eu estou tendo notícia que eu posso liberar os convocados, evidentemente, se assim for da vontade deles, não permanecer, o que nos daria muito prazer. Não, isso parte desse tamanho. Essa matéria, vai ter reclamação. A decisão está de acordo com isso. A decisão vamos ao próximo. Tudo. Item 1. Contribuição previdenciária. Agravo regimental 10.163/06/2018. Relator, excelentíssimo desembargador Luiz Antônio de Paula Ienaco. Reclamante, Miriam Cristina do Espírito Santo. Reclamados, MEG Serviços Terceirizados Limitado e Companhia Brasileira de Trens Urbanos. A palavra é ministro relator. Sou eu. Senhor presidente. Não, agora que estão começando a... Sou eu. Mas eu, tudo... Eu conhecendo e negando o provimento, já havia até uma divergência aqui, mas esse é um caso daqueles em que a parte apresenta um valor estimativo para um pedido. Isso aí nós criamos esse instituto do valor estimativo. A lei fala que deveria existir um valor e aquele valor acabou. Se nós cumpríssemos isso, não teria esse problema, que a parte entra, indica o valor e aquilo vai ser executado.
Mas não, nós criamos a figura do valor fictício. E a parte usou desse expediente que nós mesmos criamos. Então, eu não posso penalizar a parte por seguir as nossas recomendações. É nós, a Justiça do Trabalho. Então, eu estou conhecendo e negando provimento. Divergência? Você não estava, não? Eu só aplicaria múltipla litigância de má-fé, mas só fico vencido. Por unanimidade, assim se decide. Não, tem divergência, tem divergência no sistema. Tem, eu votei acompanhando a divergência, doutor Sebastião tem divergência. Se deu também, porque aí, nesse caso, Estou te foi um acompanhando, abuso, foi um Sebastião. absurdo. Admissibilidade. Como ele colocou lá na divergência, doutor? Vencidos a desembargadora Maria Laura e o desembargador Sebastião, que aplicariam... Não, presidente, a divergência, pela ordem, a divergência do doutor Sebastião é até anterior. Ele disse que conheceria do agravo regimental em reclamação, não é isso? E eu estou acompanhando essa divergência dele. E não aplico a multa. Parece que o relator mudou. Ele não conhecia, agora está conhecendo. Ah, é? Não, do agravo eu conheço, eu só nego provimento. Então, são 3 divergentes, né? Não, e eu fico Divergência é convergente, não é não? totalmente vencida. Adriana. Desembargador Maria Laura, desembargador Sebastião, Eu conheço e dou provimento. desembargadora Adriane, que conhecia e dava provimento. Eu também. Conhecida. E a desembargadora Paula Cantelli. Ah, E quem? Desembargador Marlon também, né? Eu conheço. Conhece. Eu votei antes. E assim, Mas, na conclusão, estou de acordo. Presidente, eu também conheço. Eu também. Eu conheço. Mas o senhor não estava conhecendo. Ok. Está conhecendo e negando. No conhecimento... Não, ele conhece. Presidente, presidente, é porque a confusão é que ele não conheceu da reclamação. Da reclamação. Do agravo eu conheço, Mas só eu que nego conheço. provimento. Mas eu conheço, Bem, acompanho a... Conheço e dou provimento ao agravo. Eu conheço e dou provimento, é o contrário. Para conhecer Perfeitamente. da Eu peço reclamação. Eu desculpa. conheço também. Bom, então vencidos são Mas é porque aí vem a pessoa com agravo regimental. Você conhece. 7. Desembargadora Acompanharia a divergência, Denise, presidente. desembargadora Adriana, desembargador Sebastião, desembargadora Maria Laura, desembargadora Paula, desembargador Marlon e desembargador Zé Eduardo. Presidente, eu acho que está havendo uma confusão, porque não todos os divergentes estão divergindo do mesmo modo. Não, cada um com os motivos que apresentaram, com as razões que pois não. apresentaram. Ótimo, então pronto, resolveu. Cada um com seu motivo. Vamos ao próximo? Embargos de declaração, item 1, 10.146,67/2018. Relator, excelentíssimo desembargador Luiz Otávio Linhares Renault, embargante, concessionário SPMAR SA. Eminente relator. Eu estou conhecendo dos embargos e conferindo-lhes provimento parcial para sanar a omissão identificada e acrescentar alguns fundamentos ao acórdão embargado, sem imprimir-lhe, contudo, qualquer efeito infringente ou modificativo. Divergência? E assim se decide por unanimidade. Tem 2, embargos de declaração 10.265/28/2018. Relator, excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Embargante, Elivânia Iris Silva da Costa Medeiros. Eminente relator. Mas não, excelência, eu estou conhecendo os embargos de declaração expostos pela reclamante, no mérito, negando-lhe provimento, advertindo que a reiteração na posição de embargo de declaração acarretará a imposição de multa prevista na legislação aos embargos de nítido caráter protelatório. Como voto? Alguma divergência? E assim se decide por unanimidade. Matérias administrativas, item 1, MA 368/2018, homenagem ao desembargador Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, atribuição do nome à Escola Judicial do TRT da Terceira Região. Processo adiado na sessão de 12 de julho, com pedido de vista formulado pelo excelentíssimo desembargador José Eduardo de Rezende Chaves Júnior. Tem a palavra o desembargador Zé Eduardo. 368. Presidente, eu encaminhei, não sei se os colegas receberam, uma divergência escrita. Tem 2 fundamentos quanto ao plano da normatividade. O primeiro seria que
essa proposta ela se choca com a recomendação número 1, 2009, da ENAMAT, que justamente determinou que todos os tribunais uniformizassem o nome das escolas e deu, inclusive, como que deve ser a uniformização. Escola Judicial do Tribunal da Terceira Região, da Quarta Região, etc. E determinando, inclusive, aqueles que fosse feito determinando o objetivo de uniformização. Então, a primeira questão seria, inclusive, como está dito na própria recomendação, é uma orientação, inclusive, da Corregedoria Nacional. O segundo questão é que, na tradição do judiciário, são designados com as homenagens, são feitas a prédios, a edifícios, a auditórios, a espaços públicos, né? Essa que é a tradição. E não a órgão, né? Me parece inusitado, embora nós tenhamos aí já escolas judiciais, inclusive aqui de Minas, e de outros TRTs, né, que designavam, inclusive, que justificou a recomendação da ENAMAT, é porque, às vezes, se confunde a escola com o prédio, né? Mas a escola é um órgão do tribunal, previsto no regimento, né? E que me parece que fere o princípio da impessoalidade, conferir nome próprio a um órgão público previsto no nosso regimento, né? Porque com esse precedente poderiam abrir ocasião para designar todos os órgãos do tribunal com nome, corregedoria, com fulano de tal, turma, primeira turma. Então, eu acho que órgão judiciário, um órgão regimental, não deve receber nome próprio. Então, essas duas razões que eu apresento. Presidente, pela ordem. Só um momentinho, deixa eu, por favor. O desembargador Márcio Ribeiro do Vale... Posso? Não, mas não se importar. Posso, doutor Bozão? Claro. Respeitado. Senhor presidente, no início dos anos 1960, eu estudava Direito em Juiz de Fora e era professor de Direito do Trabalho na faculdade, o ministro do TST, Ildebrando Bisagra. O TST era no Rio de Janeiro. E ele, nas aulas que ministrava, ele falava extasiado, emocionado mesmo, dos votos que um juiz convocado, na época não se chamava desembargador, do TRT, da primeira região, proferia no TST. Esse juiz era nada menos que o renomado Délio Maranhão. Délio Maranhão foi para o TST convocado, não era ministro, do início dos anos 60 até por volta de 1970, e a sua atuação foi tão destacada, tão forte, tão firme, que ele, embora sem respaldo político para se tornar ministro, teve uma votação unânime do TST, dando ao nome da biblioteca do TST de juiz Délio Maranhão. E ele, na época, então, estava em alta ascensão, porque houvera escrito com Arnaldo Susequim de Segadas Viana, as Instituições de Direito do Trabalho, livro que nós todos lemos e neles aprendemos. A biblioteca do TST é conhecida como Biblioteca do TST, sem que haja nenhum demérito de ter sido o então juiz Délio Maranhão homenageado com o seu nome naquela escola. Posteriormente, senhor presidente, no Délio Maranhão desconvocado, voltou ao TRT, não teve força política e não virou ministro do TST. O TST transferiu-se para Brasília e foi convocado para o TST, no começo dos anos 70, o juiz do nosso tribunal, não se chamava desembargador, Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena. A atuação do doutor Paulo caminhou nas mesmas passadas de Délio Maranhão.
Ao ponto, eu me lembro, eu já era advogado nessa época, de 1972, num julgamento histórico no TST, a sua fundamentação, o seu voto de um brilhantismo tal, onde se discutia a matéria então controvertida, da repercussão das horas extras no descanso semanal, se tornar o então chamado prejulgado, naquela época não era a súmula, que foi o prejulgado 52, um voto maravilhoso do Dr. Paulo Emílio de Ribeiro de Vilhena. Ele também voltou ao regional, não foi ministro do TST. Outros membros da terceira região estiveram substituindo no TST. Eu mesmo estive lá entre o período de 98 a 2007, em sucessivas vezes, agora algumas em substituição cheias, como aconteceram nas aposentadorias dos ministros Rigueto e Luciano de Castilho, e outras vezes em substituições mais efêmeras. Mas passaram por lá, com brilhantismo, a colega Dioclésia, a colega Maria Laura, o colega Sebastião, o colega Pertence e também o nosso querido colega Luiz Ronan, num período até um pouco maior. Todos voltamos ao nosso regional. E no nosso regional, se nós olharmos lá na base, o nosso prédio tem o nome de uma pessoa que é pai de 2 ilustres e honrados desembargadores que nós tivemos hoje, desembargadores aposentados no tribunal. E, evidentemente, que esse nome, vinculado a uma família de 2 desembargadores tão importantes, só pode enaltecer a nossa instituição. A nossa biblioteca, que por mais de 10 anos funcionou no prédio anexo, onde nós temos ali hoje a Caixa Econômica Federal e os outros bancos, ela funcionou ali por vários e vários anos e tendo o nome do Dr. Cândido. A biblioteca da nossa escola judicial tem o nome Ari Rocha. O nome Dr. Osíris Rocha. A nossa medalha, embora em todos os lugares falem, eu recebi a comenda do TRT da terceira região, eu recebi a medalha do TRT da terceira região. Ela tem o nome do ex-presidente da casa, o doutor Ari Rocha, que morreu no exercício da função num acidente trágico nas trilhas, indo para o Triângulo Mineiro. Isso mostra, senhor presidente, que em momento nenhum deixará, ao se dar a denominação na escola judicial do nosso tribunal de Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, que a nossa escola se mudará de nome. Ela será sempre a Escola Judicial do TRT 3. Não havendo nenhum empecilho que se dê o nome do doutor Paulo Emílio a essa escola. Nas relações institucionais, é claro que o TST, a Escola Nacional, as escolas dos outros regionais e os regionais se dirigirão à nossa escola como escola judicial do TRT da terceira região. Nada atrapalhando esse relacionamento, nada ofuscando esse relacionamento, que possamos dar a essa escola o nome brilhante da maior lenda da justiça, do direito do trabalho na nossa região, que é Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena. Não há um só de nós que não tenha lido suas obras. E todos, sobretudo, nos abeberamos insistentemente na sua mais que destacada obra, que é a obra Relação de Emprego. Então, senhor presidente, eu não vejo por que razão nós haveríamos de obstaculizar que se desse ao nome do doutor Paulo Emílio a nossa escola judicial. Ela continuará sendo Escola Judicial do TRT da terceira região, também com o nome do doutor Paulo Emílio. Nós inserimos na entrada do nosso prédio o nome do nosso plenário, de Plenário Bolívar Viegas de Peixoto, mais que merecido, um juiz destacado. Quando passou pela corregedoria, deu um exemplo de corregedor. Todo mundo diz, é no plenário do TRT, é no plenário do TRT. Não atrapalha que se saiba que é o plenário do TRT da terceira região, temos dado o nome do doutor Bolívar. A Escola Judicial da Justiça Comum se chama Desembargador Edésio Fernandes. E nem por isso deixa de ser uma escola do maior realce, do maior destaque, da maior importância na formação dos juízes de direito. Então, senhor presidente, eu não vejo razões para que não possamos dar o nome do doutor Paulo Emílio à nossa escola judicial e, efetivamente, eu me sinto orgulhoso de que nós possamos ter uma escola judicial, que já é da maior importância, com o nome deste tão importante magistrado, desse tão importante autor, desse tão importante mestre do direito, que formou gerações e gerações de todos que lidam no
direito do trabalho. É isso, senhor presidente. Pois não, o desembargador Bozon havia pedido... Pois não, presidente. Eu queria refutar da Data Vênia as supostas razões legais impeditivas da nomeação da escola. Primeiro, Data Vênia, se dizer que uma recomendação proíbe, é uma contradição nos próprios termos, né? Se se tratasse de proibição, não meramente recomendaria. Depois, obviamente, o que o Enamate quis foi evitar uma não identificação da escola como sendo uma escola do TRT da Terceira Região. E como lembrado pelo nosso decano, isso não vai acontecer. Até porque, contornando esse problema, a desembargadora Lucilde, né, propôs que o novo nome da escola seja Escola Judicial do TRT da Terceira Região, professor Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena. Agora, quanto o ferimento do princípio da impessoalidade, Data Vênia, então a Avenida Getúlio Vargas vai ter que voltar. A gente não vai mais ser sediado na Avenida Getúlio Vargas. Vai ser sediado na Avenida Paraúna. Isso vai ser um problema para quase todos os municípios brasileiros, porque, tirante de São Paulo, por causa da guerra de 1932, São Paulo, capital, eu sei que não tem nenhum tipo de homenagem, mas tirante, eu, por exemplo, conheço muito bem o Piauí, por ser a terra do meu pai, não há buraco no Piauí em que não haja uma avenida, uma rua, uma praça Getúlio Vargas. Então, com todas as vênias, eu só vejo ferimento do princípio da impessoalidade se negar a proposta com base em problemas pessoais com o homenageado. Porque o currículo do homenageado é de dar medo, como já foi adiantado pelo nosso decano, né? E eu tive a curiosidade de ler o currículo que foi apresentado, juntado ao processo. Eu queria só aduzir o seguinte, que o jurista Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena não foi apenas um jus laborista. Eu até tive a alegria de mostrar para ele que num pequeno grande livro de Celso Antônio Bandeira de Mello, que todo mundo sabe que é um administrativista e constitucionalista, ele não para de citar como pequeno grande livro o livro que eu considero o maior de todos, do professor Paulo Emílio, que é Direito Público e Privado sob o prisma das relações jurídicas, que é uma obra-prima de filosofia do direito, ou teoria geral do direito, como queira, né? Quer dizer, a genialidade do professor Paulo Emílio é inegável, né? O que se pode ter de restrição é que ele tinha um gênio muito difícil, né? Eu, felizmente, me dava bem com ele, e pode ter gerado dissabores aqui e ali. Então, é o que eu tinha a dizer, presidente. Presidente, pela ordem. É o seguinte, eu achei, assim, das coisas mais felizes da administração, essa sugestão de atribuir o nome do professor, Paulo Emílio, à escola judicial. Nada mais propício para uma escola... É porque eu pensei que fosse da administração. Nada mais propício a se atribuir um nome do que uma escola judicial, como uma biblioteca. Eu acho que biblioteca e escola judicial, todas deveriam ter nome. Se nenhuma escola judicial da Justiça do Trabalho tem nome, que nós sejamos o exemplo para outras escolas. Já pensou a escola da Bahia, quantos nomes ela teria oportunidade de atribuir? Quantos juristas baianos que poderiam se dar como uma homenagem a essa escola? Homenagem para aqueles que vêm depois.
Porque um dia ou outro, uma pessoa que hoje nem está aqui, que é uma criança, digamos, amanhã se forma e fala assim, quem é esse nome dessa escola judicial? Vai se interessar. Então, eu acho assim, um professor, um jurista, como foi o professor Paulo Emílio, eu fui aluna dele em doutorado, e nem foi direito de trabalho, eu fui aluna dele de hermenêutica, é uma coisa assim, é um privilégio para quem foi aluno dele. Eu não sei quantas pessoas aqui foram alunos do professor Paulo Emílio, mas eu tive esse grato prazer de ser aluna dele no doutorado. Então, eu acho assim, o professor Paulo Emílio, ele merece todas as homenagens como jurista. E o fato dele ter sido juiz do trabalho é a coisa menos importante da vida dele. Foi o menos importante. O importante é a obra dele. A obra dele é que realmente é importante. Então, eu achei, assim, de uma felicidade tão grande essa sugestão. Eu acho, assim, o fato de nenhuma escola judicial da Justiça do Trabalho ter nome, acho que isso não tem nada a ver, como disse o doutor Márcio, isso não quer dizer nada. Será sempre a escola judicial da terceira região. O professor Paulo Emílio está engrandecendo a nossa escola. Eu acho que as outras escolas talvez até sigam o nosso exemplo. E tomara que sigam, porque quanta gente na Bahia poderia, quanta gente em São Paulo, quanta gente no Rio, poderia ser homenageado com esse nome da escola judicial. Se tiver uma obra, como tem o professor, como tem o Catarino, como tem vários outros que nós tivemos a felicidade de estudar. Então, eu estou, sinceramente, não vejo esses obstáculos que o doutor Zé Eduardo colocou aqui, não. Acho que essa recomendação é uma recomendação meramente formal, igual quando se fala assim, os e-mails de todo mundo vão ter essa redação. Isso assim, @ tal. Para, assim, normatizar o trato do dia a dia, para identificação mais fácil nessas correspondências institucionais. Mas isso não quer dizer que está proibido uma escola judicial de colocar o nome de um grande professor. Então, eu estou assim, apoiando inteiramente essa proposta que foi trazida aqui pela presidência e que o doutor Fernando me disse que foi sugestão do doutor Bozon. Doutor João Bosco havia pedido a palavra. Afora as questões de mérito, de conveniência e de oportunidade, que o voto é divergente do ilustre colega desembargador Zé Eduardo menciona ao final, já foram realçadas pelo desembargador Márcio, Bozon e Maria Laura, ou seja, as questões de mérito, não vou dizer. Agora, só para acrescentar ao que disse o desembargador Bozon, há um equívoco nessa divergência, no plano da legalidade, porque a escola judicial não é órgão do tribunal. Eu me lembro das lições do outro jurista, Paulo Neves, eu fui aluno dele, não na graduação, mas no pós-graduação, Direito Administrativo Comparado. Ele falou, olha, é muito simples você distinguir o que é um órgão da administração. O órgão é alguma coisa vital dentro do ente público, do ente privado. O coração, ele fazia essa comparação, o coração é o órgão, né? As pernas não são órgão. As pessoas sobrevivem, vivem, né, sem as pernas, sem os braços. Então, a escola também, ela não é um órgão. O tribunal, os órgãos do tribunal são aqueles listados em inúmeros clausos no artigo 5º do regimento. O parágrafo único que diz o seguinte, a escola judicial e a ouvidoria, não diz que são órgãos, são vinculadas à presidência do tribunal. Então, não é órgão. Eu concordaria com ele, nós não temos como atribuir nome de pessoas a órgãos internos do tribunal. Corregedoria, fulano de tal, não há como. Corregedoria é corregedoria por si só. Agora, qualquer departamento, a escola judicial, digamos, seria um departamento, né, pode perfeitamente receber uma designação qualquer como essa. Só para fazer... Senhor presidente, por favor. O desembargador Ricardo havia pedido a palavra. Presidente, eu não poderia deixar de dizer que eu também acho oportuna e conveniente a homenagem. É desnecessário dizer do brilhantismo do professor Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena no campo do direito e da filosofia do direito. Quem ouviu a oração fúnebre da professora Isabel Dersi no enterro do professor Paulo Emílio pode aquilatar um pouco do que foi o professor Paulo Emílio Ribeiro
Vilhena para a filosofia do direito, para o direito público e também, naturalmente, para o direito do trabalho. Então, me parece que há uma inoportunidade em se vetar ou tentar vetar essa homenagem póstuma ao professor. Provavelmente não foi pedida por ele, nem por nenhum dos seus descendentes, uma manifestação espontânea de um colega e que recebeu, me parece, um sentimento de acolhida pela maioria dos desembargadores, pelo menos me pareceu. Por outro lado, sob o prisma legal, me parece também que há um equívoco na interpretação do estimado colega desembargador José Eduardo, porque não há vedação, é uma recomendação, simplesmente, e a recomendação, lida no seu todo, quando se vai aos considerandos, ela diz, no sentido de se adotar a expressão escola judicial, que nós já adotamos. E depois, no seu miolo, o dispositivo onde se resolve, ela recomenda que tenha o nome Escola Judicial do TRT da região. É o que nós fazemos, é o que nós temos. E aí seria acrescentado o nome do professor Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena. Quer dizer, não me parece que haja vedação. Não fere o princípio da pessoalidade, não há como vislumbrar dessa forma, me parece, eu posso estar equivocado, mas não vi essa ligação com o princípio da pessoalidade, porque nós não vamos pessoalizar a escola. A escola tem sido dirigida por desembargadores que estão trabalhando e têm trabalhado para que a escola seja um ambiente plural. E é aí que há a pessoalidade, quando ela não é plural. Mas nas últimas gestões, administrações do tribunal, eu tenho testemunhado isso, principalmente na administração em que a escola esteve, essa eu vivi de perto, sob direção do desembargador Ronan Neves Cury. Então, me parece que não é oportuno, sob esses argumentos, se houver outros, nós podemos discutir, mas sob esses aqui, eu penso que não há como acolher. Perdão, desembargador Ronan. Bom, eu na verdade, quando pensei em comparecer a esse pleno, né, dentro daquele espírito que eu tinha dito no início, até pensei em participar do início do pleno e depois me retirar. Mas quando eu vi essa matéria aqui, eu realmente, assim, me surpreendi. Me surpreendi porque o autor da divergência, né, que é o meu estimado, querido, competente colega Pepe Chaves, desde a época de faculdade, não é uma pessoa que se prende à legalidade, não é um positivista, não é alguém que fica preocupando com filigranas regimentais ou normativas. Então, eu estranhei e falei, não, eu tenho que participar dessa questão porque alguma coisa está acontecendo. Eu não saberei dizer o quê, mas alguma coisa está acontecendo para levantar uma questão como essa. Por quê? Primeiro, o desembargador João Bosco tinha falado, nós vimos aqui no regimento interno, a escola não é órgão. O artigo 5º lista os órgãos do tribunal e a escola é algo vinculado à presidência, mas não é propriamente um órgão. Então, essa questão, que seria um dos fundamentos, seria jogada por terra. E aí que vem a questão da legalidade excessiva, data vênia, é que a Inamate, o desembargador sabe muito bem disso, ele tem mais experiência de escola do que eu, que fiquei 2 anos na escola. A Inamate, ela emite essas recomendações, elas não têm um caráter compulsório, vamos dizer assim. É muito no sentido de estabelecer uma forma única, mas que não tem nenhuma coerção, vamos dizer assim, em relação às escolas. O que ela faz é simplesmente tentar padronizar, mas garantindo a autonomia de cada escola. Então, não vejo nenhum problema em acrescentar o nome, não vejo nenhum problema, o tribunal tem autonomia administrativa reconhecida constitucionalmente, para, inclusive, colocar nome de escolas, de bibliotecas, enfim, daquilo que está, vamos dizer assim, internamente no tribunal. Com relação, e aqui eu falo só, senhor presidente, eu vou me limitar a essa questão do nome, a se colocar o nome a uma escola judicial. Eu não vou nem avançar
em relação a esse nome, porque se nós falarmos em Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, eu acho que, com todo respeito, a nossa escola merece, é uma escola de tradição, é a escola mais antiga dos tribunais regionais do trabalho, é uma escola que se inspirou na escola do TJ, então é uma escola de muito respeito. Mas posso dizer a Vossa Excelência que o nome do professor Paulo Emílio poderia ser colocado na nossa escola ou até numa escola de maior envergadura, uma escola que tivesse uma abrangência maior. Eu acho que qualquer pessoa que participasse dessa escola ou que participasse de algum órgão e que internamente existisse essa escola, iria se orgulhar de colocar o nome do professor Paulo Emílio, por tudo que ele representa, tanto na vida dele judicante, na vida acadêmica, na obra produzida, como doutrinador, né, como referencial e, como bem disse o nosso decano, uma lenda em Minas Gerais, uma lenda na terceira região. Quando se fala em Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, todo mundo se cala. Então, eu não quero nem entrar na questão do nome do Paulo Emílio. Eu estou argumentando no sentido de se colocar um nome, porque eu não vejo nenhum problema em se fazer isso. E não vou ficar me prendendo a questões menores, com todo respeito, normativas ou legais, ou legalistas. E que não é do feitio do autor da divergência, nós sabemos. Não é? Então, eu acho que não há nenhum problema aí na proposta, que é muito bem-vinda, que foi de uma felicidade muito grande. Pois não. Então, eu vou colher... Pois não, desembargador. Eu gostaria Eu poderia completar, doutor Zé Eduardo? É só um complemento e ele é curto. Na pirâmide de estrutura do Judiciário, nós temos o Supremo Tribunal Federal. E nós estamos aqui bem próximos do doutor Lécio, e ele fez a lembrança de que a biblioteca do Supremo Tribunal Federal é nominada, que é o nome do ministro Vitor Nunes Leal. Então, acho muito difícil, tem mais esse argumento na colocação do doutor Zé Eduardo, de uma sujeição, um risco de nós sofrermos ação correcional. Acho muito difícil que algum órgão nos punisse, considerando que o Supremo Tribunal Federal tem esse precedente. O dia que ele tirar de lá, pode ser que isso seja um normativo para todos, mas, por hora, esse temor acho que deveria ser afastado. Com relação ao nome do doutor Paulo Emílio, do professor Paulo Emílio, também eu nem preciso tecer maiores considerações, nós sabemos a unanimidade como ele é uma figura importante no quadro cultural e que só engrandeceria realmente um espaço acadêmico de alta relevância como a Escola Judicial. É só essa parte que faço. Pois não, eu indagaria, então. Vocês querem se manifestar, desembargador? Pois não. Eu gostaria de fazer aqui duas informações. Primeiro, que eu gostaria de, a minha versão em face da manifestação do desembargador Ronan. E também uma informação em relação à abordagem do desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Eu entrei aqui no nosso regimento interno, digitei a palavra biblioteca no Ctrl F para ver se ela está prevista no nosso regimento. Não existe a palavra biblioteca, acabei de testar aqui, no nosso regimento interno. Ou seja, o nosso regimento interno não tem previsão regimental de biblioteca, o que é um claro indicativo de que ela é um departamento, ela não tem esse status que a Escola Judicial tem, inclusive a Escola Nacional tem status constitucional expressamente prevista na Constituição, né? Então, a biblioteca é um departamento e que não se equipara com a escola, com a natureza jurídica da escola, que tem previsão regimental, e a Escola Nacional previsão constitucional. Bom, quanto à questão, à manifestação do desembargador Ronan, eu fiquei preocupado, eu não sei, não vi a clareza das suas insinuações. De qualquer forma, eu me sinto no dever de responder, porque eu, nos meus quase 30 anos de magistratura, sempre
me posicionei como um escravo do ordenamento jurídico. E se fosse diferente, eu não poderia ser juiz. Eu não sou e nego, nunca fui adepto do justnaturalismo, né? Não acredito, nunca, tampouco sou adepto do decisionismo. Eu sempre, toda a minha vida profissional, me pautei como um escravo do ordenamento jurídico. Então, muito me estranha essas insinuações que eu não entendi o alcance, né, do desembargador Ronan. Eu julgo de acordo com o ordenamento jurídico, que se assim fosse, eu não poderia ser magistrado. Agora, eu coloquei a questão no plano da legalidade, que para mim me pareceram claros, né? A Avenida, doutor Bozon, Avenida Getúlio Vargas e o órgão, isso são coisas, res, né? Não são órgãos regimentais e órgãos constitucionais. Agora, eu não ingressei na questão do mérito, da oportunidade de conveniência. Não ingressei nessa seara porque me pareceu tão claro a questão do ponto de vista da legalidade que eu me detive aqui. Agora, se Vossa Excelência quiser decidir essa questão da legalidade e depois julgar a questão da oportunidade de conveniência, eu tenho razões aqui e também nesse plano para trazer ao egrégio tribunal pleno, né? Mas, neste momento, por uma dinâmica do julgamento, eu preferi dar esses dois aspectos preliminares ao mérito. Então, gostaria só de deixar isso. Senhor presidente, fui mencionado. Aqui sou eu. Aqui. Eu teria duas questões a propósito dessa parte da legalidade. Eu concordo com o doutor Ronan, na medida em que realmente o nome do professor Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena ele deve ser afastado, porque é uma pessoa que não há ninguém que não possa reconhecer o professor Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena como sendo uma pessoa que não tem, né? Todos nós fomos, como disse o doutor Márcio Ribeiro do Vale, todos nós fomos alunos dos livros dele, até hoje nos abeberamos dos livros. Não se trata dessa questão. A questão aqui é que me parece que não apenas a questão do regimento interno, como disse o desembargador Pepe, mas a própria resolução administrativa 176 de 2014, que trata da escola judicial, ela diz claramente que a escola é um órgão. É um órgão do TRT da terceira região, ou seja, ela é um órgão, ela foi alçada a órgão vital da Tavênia do colega desembargador João Bosco, sim, porque hoje, após a emenda constitucional 45 de 2004, ela é obrigatória em todos os espaços de tribunais do país. Então, se antes ela era uma atividade que poderia ser considerada por uma questão daquele determinado tribunal, hoje é obrigatório. Você considerando ou não importante que se seja realizada uma formação inicial ou complementar, etc., hoje, para nós podermos ser galgados à condição de desembargadores, nós precisamos participar de cursos, etc. Todos nós sabemos disso, hoje isso está mais do que claro. Então, ainda que nós nos abeberamos desse fundamento do professor também respeitadíssimo Paulo Neves, hoje ela é um órgão vital, sim, ela está no nosso regimento interno, a resolução administrativa 176 fala que ela é órgão, ela está ligada à presidência do tribunal, então não tem biblioteca ligada à presidência do tribunal, como disse o desembargador José Eduardo Pepe Chaves, a lei, no caso, é a 6.454 de 1977, que proibiu a atribuição de nomes de pessoas vivas a bens públicos.
Então, é bens. Então, na questão, pode-se dar nome de pessoas falecidas a bens públicos, mas não se pode, na minha avaliação, e aí é uma questão realmente de que, para mim, atribuir, e se atribuímos nome de plenário aqui anteriormente, em que pese ter começado a minha vida profissional com o desembargador Bolívar, no qual eu respeito, continuo respeitando até hoje, porque, para mim, essa questão de plano de vida ou de morte, ela não tem grande significado, principalmente depois que meu pai faleceu. Eu acho que, se nós passarmos a dar nome para órgãos do tribunal, eu acho que devemos nos afastar, ou, pelo menos, deveríamos pensar em estancar essa história de patrimonialização do espaço público na história do Estado brasileiro. Existem vários autores escrevendo sobre isso, que isso é uma herança que nós temos e que talvez valesse a pena refletir. Então, no plano da legalidade, eu não sei o que o desembargador Zé Eduardo vai trazer em questões de mérito, de oportunidade de conveniência, mas eu queria dizer que essas questões que foram levantadas aqui, elas encontram problemas em relação à própria previsão que se encontra dentro do nosso regimento da resolução administrativa que trata da escola judicial. O site da escola fala que ela é um órgão, e nós imaginarmos que alguma coisa que está ligada à presidência é algo extremamente importante. Senão, não estaria ligada à presidência de um tribunal. Se fosse um órgão, um departamento, alguma coisa que fosse de só menos importância. Então, ouvidoria e escola estão ligados à presidência pelo critério central, a centralidade da importância dos dois órgãos. A mim, sim, me são órgãos, não tenho a menor dúvida, do tribunal. Então, apenas nesse plano da legalidade, trazer esses normativos para que a gente possa refletir melhor sobre essa questão aqui no tribunal. Torno a dizer, não é nada em relação ao nome, como parece que o desembargador Bozon chegou a dizer que poderia ser uma questão pessoal com a pessoa do desembargador Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, do professor Paulo Emílio. Não é nada disso. Não, pelo menos a minha parte não é. Não é essa questão. Eu trago aqui questões que, desde o dia que se foi levantado isso, na hora o doutor Marcos falou, acho melhor a gente analisar melhor. Eu falei assim, quem estava do meu lado escutou. Eu acho melhor mesmo, porque a gente tem que refletir isso dentro desse aspecto de uma história de patrimonialização de espaços, de nomes, de sair dando nomes. Concordo que na Bahia nós teríamos vários, aqui em Minas mesmo, quantos nomes nós teríamos para colocar no nome da escola judicial? Quantos maravilhosos doutrinadores, professor Messias, professor Léo Leonardo, quantos passamos, apesar de já terem sido dados, professor Alice, que já foi dado, parece que seria o nome lá do outro prédio, quer dizer, é complicada essa questão. Então, eu só levanto isso porque os nossos normativos falam, sim, que é um órgão, sim. Tá? É nesse sentido. Só menos nesse sentido. Presidente, eu fui citado lá. Sobre essa segunda parte da colocação da ilustre embargadora, eu não tenho nada a dizer. Eu, com todo respeito aos conhecimentos sociológicos dela, patrimonialismo, para mim, é outra coisa. Então, não tem nada... Agora, eu só insisto no seguinte... eu acho que em direito, interpretação de direito, não tem subterfúgio, não deve ter subterfúgio. A escola não é órgão do tribunal. O regimento lista os órgãos do tribunal. Se o estatuto da escola, o site, fala que é órgão, está errado. Tem que mudar. É entidade, é um ente, não é órgão. Eu vou à Constituição Federal, o artigo 92 diz, são órgãos do Poder Judiciário, listados de 1 a 7. Não tem escola judicial nenhuma aqui como ela. Então, a escola judicial tem importância, foi alçada a importância constitucional? Foi, mas, repito, não é órgão. Eu acho que, em direito, nós não temos que ficar... Bom... Senhor presidente, eu fui mencionado... Pois não. Eu quero deixar claro que, pelo menos pelo que eu entendo por insinuação, eu acho que, quando não se quer dizer as coisas claramente, você insinua alguma coisa. E eu disse claramente aqui para o meu colega, e parece que ele interpretou mal, não quero que interprete dessa forma. O que eu quis dizer aqui, jamais pensei nele com interpretações metafísicas, justnaturalismo, direito alternativo, nada disso. Inclusive, nós nos identificamos em muitas questões. Então, o que eu quis dizer é que quem tem posições de vanguarda não se apega a questões, vamos dizer assim, extremamente legalistas, quando está em jogo uma questão maior. É isso que eu quis dizer.
É isso que eu penso, é isso que eu entendo, é da forma como interpreta as coisas. Então, por exemplo, o doutor Zé Eduardo, quando ninguém nem pensava, fez audiência pública. Vossa Excelência fez audiência pública aqui. Tem previsão. Então, Vossa Excelência não inventou, Vossa Excelência não criou nada, mas Vossa Excelência tem posições de vanguarda. E isso é positivo. Não vou ficar só naquele legalismo, aquela coisa pequena. Então, foi nesse sentido, não quis insinuar nada, eu estranhei realmente, eu que estranhei, eu acho que ele não precisa estranhar, eu que estranhei, porque não esperava que viesse uma questão dessa, porque a forma dele encarar as coisas, interpretar, é sempre macro, é sempre maior. Então, isso que eu estranhei. Mas quero que ele entenda, não tem nenhuma insinuação negativa. Eu estou colocando de pessoa que tem uma posição avançada em algumas questões. Quando, e a gente sabe que os valores, as questões que estão em jogo, elas são muito importantes, eu acho que a gente ultrapassa um regimento de ENAMAT, essa questão se é órgão, se não é órgão, né? Tendo em vista o nome que está sendo apontado, né? Eu acho que agora nós teríamos até, eu pelo menos me sinto assim um pouco de constrangimento de chegar e depois de uma proposta dessa, acho que até que deveria ter uma discussão prévia, pode colocar nome ou não. E não tem como, a doutora Adriana fala, eu falei também um pouco, mas não tem como dissociar agora. Nesse momento não tem como mais dissociar. Nesse momento o que vai ficar é o nome que foi apontado e uma eventual recusa a esse nome. Então, eu acho que talvez o ideal seria que nós tivéssemos antes discutido. É possível, não é possível? É órgão, não é órgão? É razoável, não é razoável? Mas agora que se apontou o nome, e aí vai falar, não, nós agora temos essa dificuldade, mas não é no professor, é o nome. Como é que você distingue essa situação? Como é que você faz a distinção? Então, senhor presidente, é só para esclarecer isso, mas espero, de forma alguma, que tenha sido mal interpretado por Vossa Excelência. Pois não, desembargador Ienaco, eu vou pedir a colaboração dos eminentes pares para que nós, após a manifestação do desembargador Ienaco, possamos, então, julgar, porque os debates, a matéria, o tema, parece que já está esclarecido. Pois não, desembargador? Tem muito pouco a dizer, mas quero começar só fazer um comentário, que se esse foi o último voto proferido pelo desembargador Ronan, está de parabéns, encerrou com chave de ouro sua carreira, Ronan. Essa questão de órgão, eu acho isso é importante, sim, definir se é órgão, se não é. É uma questão legal. E já foi citado aqui o texto de Constituição, de resolução, mas quem define os órgãos do tribunal é o regimento, e ele diz, são órgãos da Justiça do Trabalho da Terceira Região, nos termos do artigo 111 da Constituição Federal de 1988, o Tribunal Regional do Trabalho, os juízes do trabalho, só. Esses são os órgãos do TRT da Terceira Região. A resolução trata a escola judicial como órgão, mas é uma resolução limitada à própria escola. Então, eu não acho que isso faça dela um órgão nesse sentido estrito a que se refere às recomendações que estão sendo aqui abordadas. Não vejo problema nenhum em dar o nome de uma pessoa a uma escola. É uma tradição mineira. A escola do Tribunal de Justiça também tem nome. Ora, e se as outras do país não têm, é porque ainda não alcançaram o pioneirismo de Minas. Minas esteve sempre à vanguarda, inclusive nesse aspecto, então, que sirva de exemplo às outras. Porque é uma coisa, a despeito de questões técnicas, ou até da própria pessoa do homenageado, e vou falar disso depois, é uma coisa positiva. Nós abandonarmos esse tecnicismo de chamar as coisas de coisas e começar a personificar, porque com o nome nós agregamos características à escola. Se não gostamos do nome, podemos até discutir. Mas quando a escola ganha um nome, ela adquire a personalidade do homenageado. E, nesse caso, até me incomoda falar em homenageado, porque quando foi feita a sugestão, me pareceu mais uma homenagem à escola.
Acho que nós deveríamos nos sentir homenageados por poder atribuir o nome a que seja um órgão do tribunal, já que vão tratar-se em lato sensu, do nome do professor Emílio. Então, já indo passando adiante da questão preliminar, porque a essa altura, como muito bem ressaltou o professor Ronan, já está de professor, porque já estou te dispensando daqui. Mas, a essa altura, quer dizer, se houvesse alguma questão relacionada à escolha do homenageado, já deveria ter sido tratada. Não agora. No último momento, quando o processo já não pode nem sair de pauta para um exame melhor, porque já foi retirado uma vez, não a essa altura se discutir se esse seria o nome adequado ou não. Eu acho que se chegamos até aqui nessa discussão sem que aparecesse uma outra sugestão, é porque nós já decidimos que o que se tem que decidir é se vai ter nome ou não. É isso aí. Então, eu até proporia, senhor presidente, que passássemos direto à votação, se aprovamos ou não a proposta de designação da escola com o nome do professor Paulo Emílio e encerrássemos logo esse debate. Pois não, muito obrigado. É exatamente isso que eu... É essa a intenção que eu já trazia. Então, nós tivemos uns debates esclarecedores e o encaminhamento é exatamente esse que o desembargador Ienaco acaba de mencionar. É deliberar sobre a proposta que está em mesa. Então, como há uma divergência do desembargador José Eduardo, eu pergunto se alguém acompanha a divergência. Se muitos acompanharem, eu vou colher votos. Se poucos acompanharem, nós contamos e lançamos o resultado. Alguém acompanha algum desembargador pela legalidade? Somente pela legalidade? Pois não. Então, não, ele não apresentou. É o que está posto. Não, Não, o que o senhor está votando, então, senhor presidente? A proposta. A proposta integralmente. Não, Vossa Excelência pode ficar parcialmente vencido. Não é legal. Não tem mérito, não. Senhor presidente, isso não tem mérito. Eu modestamente, entendo que isso não tem mérito. Não existe mérito nessa discussão. É por isso que eu estou encaminhando a proposta. A proposta, então, tem a divergência integral, estou proclamando, integral do desembargador José Eduardo e parcial da desembargadora Adriana no que tange à legalidade. Os argumentos de não colocação de nome em órgão, porque eu entendo que não deve ser colocado. Entendo que órgão não recebe nome. Eu acompanho a doutora Adriana. Posso proclamar? Pode. Senhor presidente, senhor presidente, acompanha essa ponderação. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer um esclarecimento que na escola judicial essa questão foi colocada ao exame do Conselho Consultivo. Eu integro, o doutor Anemar também integra e outros colegas. E nós entendemos, na linha do que foi da manifestação da desembargadora Lucilde, né, diretora da escola, que não havia nenhum obstáculo para que se colocasse o nome do professor Paulo Emílio na escola. Então, eu gostaria de registrar isso, porque foi objeto de debate no Conselho Consultivo. Nós entendemos pela pertinência e que isso fosse trazido ao pleno para a chancela final. Pois não. Então, já proclamado, estou proclamando o resultado, vencidos integralmente. Senhor presidente, eu gostaria apenas de juntar meu voto vencido. Vencidos integralmente o desembargador José Eduardo e parcialmente a desembargadora Adriana e a desembargadora Paula, no que tange à legalidade. Ponto. Deliberado por maioria, Escola Judicial da Terceira Região, professor Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena. Está proclamado. Igualzinho a nossa placa lá, né?
Tem 2. Pedido de providência 689/2017, requerente Corregedoria Regional do Trabalho, requerida meritíssima juíza substituta Nara Duarte Barroso Chaves. Vitaliciamento. Quem que é o relator? Ah, não tem relator, não. Barroso, aquela da É matéria da Corregedoria. de São João. Está aprovado? Senhor presidente, eu tenho só uma ponderação. Pois não. No caso dessa juíza, eu vi que todos os elementos, vi que é uma juíza produtiva, cuidadosa. Mas eu percebi que quando ela pretendeu vir para a terceira região, o pleno do TRT da primeira região vetou. Ela só conseguiu a transferência por uma decisão judicial que ainda não transitou em julgado. Então, está subjúdice. E eu pondero, vamos declarar vitalícia uma pessoa que está subjúdice, que pode ainda voltar para o TRT da primeira região, já que o pleno de lá, semelhante ao nosso pleno daqui, vetou a vinda dela. Então, está aguardando, tem decisão só de primeira instância, o TRF ainda não pronunciou. Eu entenderia que seria mais prudente ficar suspenso até que haja decisão judicial. Eu não sei porque o Laura quer... Por que motivo, gente? O Laura já adquiriu o tempo. Quer ele esteja essa questão. O vitaliciamento é o implemento Ela do texto tá da onde? instrução nacional. Se ela está aqui hoje, Ela vai voltar para lá? É só a ponderação, que eu acho assim. Ela pode ser que volte. Porque ela vem removida? Ela está aqui por uma decisão precária judicial. Ela volta vitalícia. Mas ela está implementando o prazo. Desembargador Sebastião. Foi um outro momento. O tempo é o Tribunal, mesmo. lá depois. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Eu acho que nós podemos aprovar. E se amanhã sair uma decisão judicial determinando o contrário, a gente cumpre. Ela agora implementou as condições para vitaliciar. Eu estou dizendo, se surgir uma decisão superior determinando em contrário, tem que cumprir. Agora, não saindo, está implementada a condição. Se sair uma decisão do Supremo mandando que ela não está vitaliciada, nós vamos descumprir? Eu estou dizendo, se surgir uma decisão superior, nós cumprimos. Mas hoje, nós aprovamos o vitaliciar. Só de transferência. Não está subjúdice. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Está aguardando Está decisão. implementando aqui. Ela tem até direito líquido e certo. Mas eu acho que está pendente. Eu entrar com uma ação falando, olha, eu saí da terceira região, mas eu estou vitaliciado. Como juiz, eu cumpri os 2 anos. Não, ela tem todos os requisitos para ser vitaliciada. Eu só coloquei a ponderação, se não seria prudente suspender. Mas se o pleno entende dessa forma, não fico nem vencido. Por unanimidade. Eu acompanho o doutor Sebastião. Não, mas ele já retornou. Não, tudo bem. Só coloquei a ponderação. Ele ponderou e já aderiu à aprovação. É isso, desembargador? Tem, tudo bem. Eu não estava rejeitando, não. Quero preencher todos os requisitos. Estava suspendendo. Desembargadora Paula, o doutor Sebastião já aderiu, retirou. A unanimidade. Não está subjúdice. É outra coisa. O vitaliciamento não. Só a transferência para a terceira região. Como ele está aqui, exercendo a magistratura já há mais de ano, então é natural que nós examinemos o vitaliciamento para a aferição dos requisitos necessários à implementação da Nós a vitaliciação. deixamos num quadro depressivo, uma condição inferior aos demais. Então, o que ficou? Unânime. Eu agora, então... Os aniversários. Os aniversários. Os aniversários, como de ótima tradição no tribunal, nós, então, parabenizamos os aniversariantes do mês de agosto, que são o desembargador José Murilo de Moraes, que está fazendo 32 anos, o desembargador Fernando Luiz Gonçalves Neto, a desembargadora Paula Oliveira Cantelli, no dia 11, o desembargador Paulo Chaves Correia Filho, no dia 12, o desembargador Márcio Ribeiro do Vale, no dia 15, e também o desembargador Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, no dia 15, no dia 20, o desembargador Luiz Felipe Lopes Bozon, e no dia 30, a desembargadora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. Essa pauta está maior que a outra. Nunca vi tanto aniversário em agosto. Presidente, presta atenção.
manifestação? Gente boa. Só gente boa. Presidente. Parece que a OAB quer fazer a OAB quer fazer uma manifestação? Senhor presidente, eminentes desembargadores, na verdade não falo em nome da OAB, mas da Associação Mineira de Advogados Trabalhistas, da AMAT. É um convite. A AMAT tem anualmente um café da manhã, sempre em agosto, propositalmente em agosto, porque é o mês do advogado, é o mês da criação dos cursos jurídicos, que até então sempre foi com o propósito de uma confraternização ali entre colegas. Esse ano será realizado no dia 13, a partir das 9 horas, no saguão da entrada da Justiça do Trabalho da Rua Mato Grosso. Esse café da manhã com um ingrediente novo, porque se abrirá ali o espaço, a oportunidade para um debate, uma troca de ideias acerca de tudo quanto envolvam nós, interessados na justiça do trabalho, no direito do trabalho. Antecipo a Vossas Excelências para que fiquem à vontade. É um movimento apartidário, é um movimento sem cor, sem ideologia, quando muito monocromático, todos com atenção desviada para estes assuntos que envolvem, então, direito do trabalho e justiça do trabalho. Queria, então, estou aqui para isso, estender o convite a todos os eminentes desembargadores, a todos os servidores do tribunal. O convite já foi feito à Procuradoria Regional do Trabalho, na pessoa da sua excelentíssima procuradora-chefe, e também à Amatra 3, na pessoa do doutor Flânio. Então, era apenas não perder essa oportunidade de fazer de uma vez só o convite a todos. Muitíssimo agradecido, Excelência. Pois não, nós é que agradecemos o convite e a gentileza. Então, nada mais havendo, declaro encerrada a sessão. O órgão especial, como é de imediato, porque poucas matérias e libera os desembargadores. Vamos? Vamos. Sim, está direto. Que lanchinho? Esse lanchinho de 5 minutos vira meia hora. Não, pode ir lá e voltar. Um minutinho. Como é que eu resolvo? Desembargador Sebastião e desembargador Denise, eu gostaria de pedir que Vossas Excelências, desembargador Denise. Tadeu. Gostaria de pedir. Tomar um barato. Eu do desembargador Sebastião, só para abrir. Vai. Desembargador Maria Laura. Vai dar fora. Deu core e acabou. Uma gelada. Mas é que o Renault está demais. Tá ligado, perdão. Paulo, lá, tá ligado? O Renault. Estamos Muito feliz de ter encerrado aqui. Você está nosso, direcional para essa cadeira. Como é que vai? Acabou? Quando o Marco Moura voltar, essa cadeira vai ser mais. Quando o Marco Moura voltar, já está garantido. Esse eu vou puxar. O Renault. Isso aí estava na vistoria. O primeiro processo é dela. O primeiro processo é dela. Eu já recebi isso lá no gabinete.
Não, eu vou apregoar sim, mas parece que ele já foi embora. Tchau, Tarana. Ela saiu para botar o pau na frente. A Lúcia desistiu? Não. Forma que processo é Remover para que... Então, terminou. Mas é o órgão. Você vai sentar no órgão? mais ou menos. Bem tocando pneu, já é no órgão especial. Eu recebi lá na Maurício, acho que está mantendo. A Maurício acho que está mantendo. Ele que vai. Estou pensando em curtir. Lá na Mandação decisão depois do CTC, né? Porque eu atuava só na decisão. Quando eu era convocado, eu gostava. Depois que veio o novo CTC, eu não me deles. Nunca esqueço. Independentes da. Para essa carinha. Não, você não faz também repetitivo. Tá feliz, hein? Canta aqui, ó. Não, também aqui. Tá feliz, hein? Agora é mais fácil, né? Mas Falando que tinha uma história com todo mundo. Ah, recebeu ele? Tira o meu processo. É isso. Comigo você não tem história. Aí o presidente queria ir direto, foi lá para dentro. Alto.